Graça e paz de Jesus Cristo. Estamos na nossa sexta aula e iremos responder a pergunta: o inferno existe? E eu gostaria de ler alguns textos para nós darmos início à nossa aula. Mateus 10, versículo 28 diz assim: Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém tenham medo de Deus, que pode destruir o inferno, tanto a alma como o corpo. Lucas, capítulo 16, versículo 19 e 22 diz assim: Jesus continuou: Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Nós vemos nesses dois textos a confirmação de que o céu e o inferno existem. Mas antes vamos tentar entender. Preste atenção nisso. Tudo nessa vida é feito de opostos. O que é isso? Um exemplo: não existe a vida, também existe a morte. Não existe o céu, como nós já provamos na última aula, também existe o inferno, que é o oposto. Ou seja, se existe um céu, existe o inferno. Como existe Deus, também existe o diabo. Como existem os anjos bons, existem os demônios. Nessa vida tudo tem o seu oposto. E como existe o céu, também existe o inferno. Muitas pessoas negam a existência do inferno e geralmente são por três motivos. Veja comigo. O primeiro dele é que, numa época bem remota, os famosos contadores de histórias gregos, filósofos, eles inventavam muitas histórias sobre o céu e sobre o inferno. E como aquilo era história, eles tinham um poder muito forte de oratória, de convencimento. As pessoas ouviam, se alegravam, gostavam. E muitos não queriam acreditar no inferno, gostavam só da parte boa que lhes agradava, que lhes dava prazer. Então, por muito esses contadores de história inventarem muitas ilusões sobre o inferno, sobre um lugar ruim, muitos não acreditaram neles e o inferno acabou passando a cair em descrédito. Ou seja, lembra-se que nós estamos falando nas últimas aulas que aquilo que nós ouvimos nos influencia. Temos que tomar muito cuidado com os conceitos que chegam até nós. Lembrando que só a palavra de Deus é a verdade. E lá nós encontramos o conceito real, a verdade absoluta, sobre todos os questionamentos que nós temos em nossas vidas. Lembre-se, a palavra de Deus é o manual de uso do homem. Glória a Jesus. Um outro ponto é que muitos afirmam que o inferno é uma invenção da igreja medieval. A igreja, eles dizem que a igreja queria controlar todos os seus membros, lhes impôs autoridade, ter poder sobre os seus membros, e para que eles não lhes desobedecessem, a igreja criou o conceito do inferno, dizendo que se eles não fossem submissos à sua autoridade, eles seriam lançados no inferno. Eles acreditam que a igreja medieval usou isso para impor medo sobre a população e sobre os seus membros. E por isso a questão do inferno caiu em descrédito também ao longo dos anos, ao longo da história. Nós temos também ainda aqueles que pensam que o inferno é aqui na terra, que tudo que você faz de mal você vai pagar aqui mesmo. Você não precisa ir para um outro lugar para pagar pelos seus erros. Eles acham que nessa terra é o inferno.
porque passam por sofrimento, por dores e aflições, eles acreditam que aqui mesmo eles já sofrem, aqui mesmo já é a condenação, aqui mesmo já é o inferno. Mas como que pode existir o inferno junto com um lugar bom e um lugar ruim conviver junto? O que lhe faz a diferença? E esse conceito muitos carregam até hoje, não acreditando num porvir, num lugar melhor, num lugar que depois de nós morrermos, nós estaremos eternamente com Deus ou eternamente sem Deus. Nenhuma dessas pessoas tem autoridade para afirmar ou negar a existência do inferno, porque se conta que nenhum homem ainda foi até o inferno e voltou. Ainda não existe isso. Se alguém disse isso, é mentira. Isso não é verdade, porque uma vez morto, está morto. A morte é o pior medo que o ser humano tem. O ser humano tem medo da morte, pois ele sabe que quando a morte chegar não tem mais solução, salvo se Jesus Cristo quiser operar um milagre. E nos nossos dias nós estamos vendo muitos testemunhos lá no Oriente Médio, com pessoas que estão saindo refugiadas de países que estão sofrendo com a guerra, como a Síria. Pessoas que no percurso do caminho, fugindo ali da guerra, acabam morrendo. Mas Jesus Cristo vai até essa pessoa, toca nela e ela ressuscita. Pessoas que morreram no mesmo dia, ressuscitam. Pessoas que estiveram mortas por 2, 3, 4 dias, voltam à vida, pelo poder maravilhoso de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo quiser ressuscitar um morto, ele o traz de volta à vida. Salvo isso, morreu, acabou. Por isso que o grande medo do ser humano é a morte. De acordo com a Bíblia, o inferno é um lugar real, é um lugar de sofrimento eterno para aqueles que não amam a Deus. E nós vamos citar aqui alguns testemunhos na Bíblia de homens que tiveram experiências, que foram visitados pelo Espírito Santo e nos deixam um testemunho de que o inferno é real. O rei Davi foi um músico, guerreiro, escritor e poeta, muito usado por Deus. No Salmo 9, versículo 17, ele afirma que os ímpios serão lançados no inferno. Os ímpios serão lançados no inferno. Ou seja, existe o inferno, está registrado na Bíblia. De acordo com Davi, o inferno é um lugar real de tormento e julgamento dos homens maus. Aqueles que não se arrependem de seus pecados e nem aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele falou também do inferno no Salmo 16, verso 10. E no Salmo 18, verso 5, como um lugar de angústias, aperto e tristeza. Davi deu testemunho de que o inferno existe, pois o Espírito Santo de Deus lhe revelou isso. Depois nós temos o profeta Daniel, um profeta da nação israelita que viveu no cativeiro babilônico. No seu capítulo 12, no versículo 2, diz assim, lá em Daniel 12, 2, ele recebeu uma mensagem de um anjo que lhe disse, preste atenção, muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo, aleluia. Uns terão a vida eterna no céu, e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Aonde? No inferno. Mas nós temos também Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio para confirmar isso que Davi e Daniel nos deixaram relatado na Bíblia Sagrada. Ninguém tem mais autoridade para falar do inferno do que Jesus. Veja, preste atenção. Para desespero de algumas pessoas, Jesus confirmou que o inferno é um lugar real. Preste atenção. Ele disse em Mateus 5, versículo 29 e 30 assim: portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora, pois é melhor perder uma parte de seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se sua mão direita faz com que você peque, corte e a jogue fora, pois é melhor perder uma parte de seu corpo do que o corpo inteiro e ir para o inferno. Ainda em Mateus 10, 28, Jesus afirma, ele nos diz assim, ele fala assim para nós:
Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Porém tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Só Deus tem poder para isso. O homem pode tirar a sua vida, pode te mandar para a sepultura, mas se você tiver Jesus Cristo no seu coração e for fiel a Ele, mesmo o homem te matando, ceifando a sua vida, a sua alma vai direto para os braços do Pai no céu. Aleluia! A sua alma vai para o paraíso. Glória a Jesus. Não temos que temer o homem que pode matar o nosso corpo. Nós temos que temer a Deus, que pode destruir o nosso corpo e a nossa alma lá no inferno, no lago de fogo e enxofre com sofrimentos terríveis. Jesus muito ensinou sobre o inferno em outros textos. Segundo ele, o inferno é um lugar de pranto e de ranger de dentes. A dor é terrível. Isso está lá em Mateus 13, 49 e 50. Que diz que o inferno é preparado para o diabo e seus anjos, Mateus 25, 41, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, Marcos 9, 43, 48. Na história que lemos na abertura desta lição, temos o mais convincente ensino de Jesus concernente ao inferno, quando ele fala lá em Lucas 16, do versículo 19 a 31, a parábola do rico e do Lázaro. Jesus ensinava muitas parábolas, ele contava histórias para que as pessoas pudessem entender daquilo que elas não conheciam, daquilo que elas nunca tinham visto nem ouvido falar. Jesus contava histórias para facilitar o entendimento. Porém, toda história que Jesus contava tinha um fundo de verdade por trás dela. E nós temos também o testemunho de João, o apóstolo amado de Jesus Cristo. E na lição anterior nós falamos sobre ele, que quando ele estava preso por ter testemunhado sobre o amor de Jesus Cristo na ilha de Patmos, ele recebeu visões, revelações, aonde ele escreveu a carta destinada às igrejas da Ásia, a carta de Apocalipse. E que nós temos hoje como um testemunho forte e vivo de que o céu e o inferno existem. Preste bem atenção. João descreve o inferno como um lugar de tormento eterno com fogo, ardente e enxofre. Isso está lá em Apocalipse no capítulo 14, versículo 10 e 11. Também está em Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Apocalipse 20, versículo 11 a 15. Uma sugestão para você, quando você for assistir a aula, esteja com um caderno, com uma caneta na mão, e conforme eu for citando os versículos, você pode ir anotando. Depois da aula, você pode ir na sua Bíblia, com a sua anotação, e ir verificando todos os textos. Assim você vai estar revisando a aula e isso vai te ajudar a ter esse conteúdo gravado na sua mente e no seu coração. Vai aumentar o seu aprendizado. De acordo com a Bíblia, os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, o espiritismo, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, mentirosos, serão lançados no lago onde queima o fogo e enxofre. Isso está lá em Apocalipse 21, 8. Ou seja, nós temos alguns conceitos errados em nossa vida, que alguns consideram pecado, somente falhas que as pessoas têm por coisas grandes, como matar, roubar, adulterar. Mas uma simples palavra enganosa que sai dos nossos lábios, uma mentira, alguns até falam que pode ser uma mentirinha, um mentirão. Não existe mentirinha e mentirão, mentira é mentira. E quem mente está condenado ao inferno, ao lago de fogo e enxofre, que arde continuamente, lugar de sofrimento terrível. A mentira nos leva para o inferno. É um pecado terrível que Deus abomina. Este terrível lugar, o inferno, foi preparado para o diabo e seus anjos,
Porém, muitas pessoas rejeitam a Jesus Cristo. E ao rejeitar a Jesus Cristo, elas passam a ter a sua alma condenada ao inferno. Todos aqueles que rejeitam o amor de Deus, todos que rejeitam e não confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, passam a ter a sua alma condenada ao inferno. O inferno que é um lugar criado para o diabo e seus demônios, passará a receber as pessoas incrédulas que não entregam suas vidas a Jesus Cristo. E isso é terrível. O amor de Deus por nós é tão grande que ele deixa registrado na Bíblia que ele criou o inferno para o diabo e seus demônios. Ele não criou o inferno para os homens. Não foi para eu e você. Deus, ele nos ama tanto que ele quer que a nossa alma se salve, que nós vamos morar com ele eternamente no céu. Esse é o desejo de Deus, que todos nós que nós possamos morar eternamente com ele. O inferno não foi criado para mim e para você. Mas quando eu rejeito o amor de Jesus Cristo na minha vida, quando eu nego Jesus Cristo na minha vida, esse poder maravilhoso, eu condeno a minha alma a viver eternamente no sofrimento eterno, terrível, no inferno. Nós aprendemos então que através de Davi, Daniel, Jesus e João, que o inferno existe. Existe inferno? Existe. E está mais do que registrado na Bíblia Sagrada. E existem 4 verdades que eu gostaria de compartilhar com vocês agora, para nós fecharmos esta aula. A primeira verdade diz: o inferno foi criado para que Satanás e seus demônios recebam o justo castigo pelas suas maldades. Preste atenção. Algumas vezes eu chego a repetir muito algumas informações, tanto de uma aula para outra, como na mesma aula. Eu repito. Por que eu repito? Porque é algo de importante que você tem que ter gravado em seu coração. É algo de importante e que é de extrema necessidade que você compreenda e entenda. Pois isso irá salvar a sua alma do inferno, da condenação eterna. O inferno não foi criado para os homens. Veja, o inferno não foi criado para os homens, mas sim para que o diabo e os demônios recebam a devida punição por suas maldades. Olha o que está escrito em Mateus 25, versículo 41. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Saber que o inferno não foi criado para a criatura humana é uma verdade. E isso é uma verdade que nos conforta. Entretanto, as pessoas que rejeitam o Senhor Jesus Cristo serão moradores, juntamente com o diabo, no inferno. Coisa terrível. A segunda verdade diz assim: o inferno será o último e definitivo lar daqueles que rejeitam a Jesus e praticam a maldade. Que coisa terrível. Em Mateus 13, nos versículos 40 a 42, Jesus afirma que: assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Terceira verdade: o inferno é uma manifestação da justiça de Deus. Preste atenção. Que recompensará os justos com o céu e castigará os maus com o inferno. A Bíblia afirma que Deus é a verdade e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Ele é justo em todos os seus caminhos e santo em tudo o que faz, diz o salmista, no Salmo 145, verso 17.
Se em nossa sociedade os maus são justamente punidos ao serem encarcerados para que paguem pelos seus erros, ou seja, quando você comete um crime aqui nessa terra, você é preso, você tem que pagar pelo seu erro, assim também será com os ímpios, com aqueles que rejeitam a Jesus Cristo. Eles vão pagar pelos seus erros, mas não aqui nessa terra, eles vão pagar lá no inferno, e vão pagar eternamente. Nada que eles façam poderá os livrar de lá. Uma vez lançado no inferno, acabou-se. Não tem mais volta. Estará lá eternamente. Ainda hoje muitas pessoas que vivem na prática do pecado escapam até da justiça do homem. Tem muitos que roubam, matam e não são pegos pela lei, fogem. Alguns vivem roubando em meio à corrupção, vivem uma vida toda fazendo tudo de errado e acham que está tudo bem, mas vai chegar um dia que eles serão julgados e condenados a passar uma eternidade pagando por todos os seus erros lá no inferno. A Bíblia diz assim: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Se você cometeu um erro aqui nesta terra, você tem que se responsabilizar por ele aqui. Se a lei fala que quem roubou tem que ir para a cadeia, quem rouba tem que ir para a cadeia. Tem que dar a César o que é de César. Tem que pagar pelo seu erro, se arrepender, confessar e entregar a vida a Jesus Cristo, pois pagará o seu erro aqui na terra, mas a sua alma irá descansar no céu, pois se arrependeu e se entregou a Jesus Cristo. Os homens se tornaram tão depravados e malignos que receberão um castigo eterno, o inferno. A Bíblia diz que se Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento, ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e o 10, nos relata isso. A quarta verdade que temos: Jesus Cristo é o único que pode livrar o homem da condenação do inferno. Glórias a Deus por isso. Aquele que tem poder para lançar o homem no inferno, olha que interessante, é o mesmo que tem poder para livrar o homem da condenação do inferno. Em Lucas 12:5, Jesus afirma, dizendo assim: tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo, tem poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. Leia mais uma vez o texto de 2 Pedro 2, 4 e 10, que nós citamos anteriormente. Jesus venceu a morte e o inferno, através do poder da sua ressurreição. Em Apocalipse 1, versículo 18, o Senhor afirma: fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tem as chaves, que significa autoridade. Ele tem a chave da morte, ele tem toda a autoridade sobre a morte. E Jesus tem a chave do inferno, ele tem toda a autoridade sobre o inferno. Que coisa maravilhosa! Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, o apóstolo Paulo, depois de compreender o poder de Jesus Cristo sobre a morte, ele diz assim, preste bem atenção: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Portanto, Jesus tem poder e autoridade para livrar o pecador, para livrar eu e você da condenação do inferno. Ele quer livrar o homem desta condenação eterna. É o desejo de Deus que todos nós sejamos salvos. Aleluia! A morte e o inferno são duas realidades presentes no mundo. Assim também como a vida e o céu. A morte e o inferno é uma realidade. Assim como a vida e o céu. Você não está vivo? Isso é uma realidade. Você conhece alguém que já morreu? Isso é uma realidade. O céu e o inferno também são realidades para nós.
Certa vez um cristão foi acometido por uma febre do tipo tifo, e na manhã de sua partida deste mundo, ou seja, na manhã que ele morreu, ele chamou a esposa e disse: querida, preguei muito acerca do céu, tentando descrever a beleza celeste aos homens, porém nunca sonhei com um céu tão belo como o que está agora diante de meus olhos. Ou seja, não temas o inferno, mas tenha vontade ardente no seu coração de ir morar no céu. Nós temos duas opções, nós temos a escolha de ir para o céu ou de ir para o inferno. O céu é um lugar maravilhoso e o inferno é um lugar de tormento e sofrimento eterno. E eu te faço a pergunta: qual das duas opções você escolhe? Você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Você quer ir morar no céu com Deus ou você quer ir para o inferno junto com o diabo e seus demônios? Você quer o céu ou quer o inferno? Se você tem dúvida sobre isso, deixa eu te falar uma coisa. Deus, o Criador de todas as coisas, Ele nos dá a opinião dele sobre isso. Ele tem o desejo que eu e você, que nós vamos juntos morar no céu. O desejo de Deus é que nós tenhamos a nossa morada lá na região celestial, no céu. Deus quer que você seja salvo e vá morar no céu. Não tenha dúvida quanto a isso, e tenha esse desejo no seu coração ardendo a todo momento. Eu quero ir morar no céu, eu quero ir morar no céu, eu quero ir morar no céu. Porque quanto mais nós desejarmos os céus, mais nós estaremos perto dele. O salmista diz assim: deleitei-me no Senhor, e ele realizou os desejos do meu coração. Ou seja, ele diz: quanto mais eu me alegro no Senhor, mais o Senhor realiza os desejos do meu coração. Se o seu desejo é de ir morar no céu, você tem esse desejo grande de morar no céu, de ter a sua alma livre do inferno, tudo que você tem que fazer é se alegrar no Senhor. Mas a única forma de ter alegria no Senhor é através do Espírito Santo habitando em nós. E o Espírito Santo só habita em nós, só nos traz alegria quando nós aceitamos a Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador. Então eu te faço esse apelo: aceite a Jesus para que você possa ir morar no céu. O inferno existe, o céu existe, e os dois são uma escolha que nós temos que fazer de forma individual. Eu não posso escolher por você e nem você por mim. A decisão é sua, a decisão é minha. E Deus espera que nós desejemos ir morar no céu. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, no poderoso nome de Jesus Cristo.